Olá, tudo bem? Bem-vindos de volta. Estamos ainda na aula sobre poderes da administração. Essa aqui é a parte 5 sobre o poder hierárquico. Vamos começar? Bom, poder hierárquico é um poder dever, né, que a gente já viu tudo isso, um poder extremamente importante dentro da estrutura da administração pública, dentro da estrutura do regime jurídico de direito público. Porque o poder hierárquico ele permite que haja uma série de desdobramentos dentro da estrutura administrativa brasileira. A primeira, e mais óbvia, é a relação de subordinação que existe entre os agentes públicos, dentro da estrutura da administração pública. Isso é fundamental em relação a ordens, e cumprimentos de tarefas a serem realizadas dentro da administração. Toda e qualquer atividade empresarial tem uma hierarquia. Então, na administração pública, que não é uma atividade empresarial, pelo amor de Deus, mas que tem uma estrutura organizacional como as atividades empresariais, precisa também de hierarquia. Então, a hierarquia é fundamental dentro da estrutura administrativa, principalmente em relação às responsabilidades. Lembrem-se, a responsabilidade administrativa é algo importantíssimo dentro da estrutura do direito administrativo. E o poder hierárquico é fundamental dentro disso tudo, tá bom? Então, o que seria o poder hierárquico? O poder hierárquico é, sem dúvida nenhuma, essa relação, existente aí entre um subordinado e um superior hierárquico. Então, é uma relação de subordinação, de hierarquia entre, deixa eu marcar aqui com a caneta para vocês, para ficar mais fácil, entre os titulares da competência administrativa. Então, eu verifico na legislação quem é que tem competência para determinadas atribuições, para determinadas funções administrativas, dentro dos cargos que ocupam, das funções que ocupam. E a partir daí, eu tenho uma estrutura de coordenação, ordenação, controle e correção das atividades administrativas. Então, veja bem, um superior hierárquico, principalmente o superior hierárquico imediato, ele tem que ter conhecimento das práticas dos atos dos seus subordinados diretos. Quando você tem uma estrutura administrativa muito grande, como, por exemplo, um poder inteiro, então, por exemplo, o Poder Executivo Municipal, você tem uma estrutura muito grande, secretarias, órgãos, enfim, você tem uma estrutura enorme. O chefe daquilo tudo é o chefe do Poder Executivo Municipal, o prefeito ou a prefeita. Mas as outras estruturas, elas precisam ter uma relação direta. Então, por exemplo, você tem dentro de uma secretaria de Estado, ou secretaria de município, perdão, que a gente está falando de município, uma secretaria de município, você tem ali várias coordenações, vários núcleos. Então, essas subdivisões, essa relação direta entre o chefe hierárquico e o seu subordinado, ela tem que ser plena. Ou seja, o chefe hierárquico é responsável por tudo aquilo que é feito por os seus subordinados, principalmente nessa relação mais direta, mais micro da administração pública, Então, o que é importante a gente observar? É importante observar que a administração, ela tem uma relação de hierarquia e de vinculação, tá? Que são coisas diferentes. O poder hierárquico ele está relacionado à hierarquia. E o que é a vinculação, Márcia? A vinculação é a relação entre entes da administração direta e indireta. É uma relação entre personalidades jurídicas diferentes que não tem aqui observância da hierarquia do poder hierárquico. Vamos para os exemplos. Nós temos, por exemplo, a UFPB, onde nós estudamos. Então, a Universidade Federal da Paraíba é uma autarquia de ensino, e essa autarquia ela faz parte da administração pública, ela é um ente da administração indireta. Ela está vinculada ao Ministério da Educação. Ela deve, ter ali regramentos gerais aplicados pelo Ministério da Educação, mas ela tem autonomia administrativa. E essa autonomia administrativa faz com que não haja hierarquia entre o ministro da Educação e a Universidade Federal da Paraíba. Compreendem? Agora, dentro da estrutura da Universidade Federal da Paraíba, eu tenho cargos ali em que há sim hierarquia. Por quê? Porque nós estamos num plano vertical. Então, a gente pode dizer que a hierarquia é o escalonamento em plano vertical dos órgãos e agentes da administração que tem como objetivo a função administrativa. E a vinculação é a relação entre entes da administração direta e indireta, onde não há superioridade, pois possuem personalidades jurídicas distintas. O que é que há? Há controle, a fiscalização. Por quê? Porque estamos falando de patrimônio público, estamos falando de interesse público.
mas não há a hierarquia, não há subordinação. Tá? Então, hierarquia é diferente de vinculação. Hierarquia aqui nós estamos atribuindo a estrutura de subordinação. Então, a hierarquia aqui, ó, a gente está falando de subordinação, tá certo? E a hierarquia também pode ser uma coordenação. Quando? Quando eu tenho indivíduos que têm mesmo grau hierárquico. Então, imagine nosso caso lá da prefeitura. Então, a gente tem aqui o prefeito ou a prefeita, certo? E aqui abaixo dele, dentro da hierarquia, nós temos as secretarias. Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Transporte, Secretaria de Meio Ambiente. Esses indivíduos aqui, os secretários, eles têm uma relação de coordenação. Por quê? Porque há uma horizontalidade. Tudo bem, né? Não está muito horizontal aqui, mas tá meio diagonal, mas tem uma horizontalidade aqui nessa hierarquia, tá? Agora, eles em relação ao prefeito, nós temos uma relação vertical e, portanto, de subordinação, certo? Não é muito difícil entender a hierarquia. O que é importante, o que é mais difícil ou o que é mais importante você entender da hierarquia? Porque o conceito geral você já até tem. O que é mais importante é você entender as consequências dessa hierarquia. Então, a hierarquia, ela está relacionada diretamente com a competência, né? Vocês viram ali. Então, essa competência, ela tem características muito importantes, que vocês estudaram lá no início, né? Inclusive, em atos administrativos, a gente fala um pouco de competências. Então, características importantes dessas competências. Primeiro, a competência, ela é imprescritível, né? Ela não prescreve, ela não termina. A competência, ela é irrenunciável. O que é que significa dizer isso? Eu não posso abrir mão da competência que eu tenho. Eu não quero agir dessa maneira, não quero ter essa responsabilidade, estou fora. Não pode, né? A competência, ela é improrrogável. Aqui, gente, é muito importante, muito relacionado com o poder hierárquico. É improrrogável. O que isso significa dizer? Eu até posso ter a transferência de competência temporária para algum determinado indivíduo, para algum determinado agente público. Mas eu não posso ter a transferência permanente, por isso que ela é improrrogável, tá certo? Então, vamos falar aqui dessas possibilidades aí em relação à competência. A primeira diz respeito à delegação, são duas, delegação e avocação. Coisas importantes para vocês entenderem aqui de poder hierárquico. A delegação é quando eu delego a minha competência a alguém. E eu posso delegar a quem? Eu posso delegar a um inferior hierárquico, alguém que está hierarquicamente subordinado a mim, ou eu posso delegar a alguém que tem a mesma hierarquia que eu. Então, naquela ideia de coordenação de uma hierarquia horizontal, quer dizer, a mesma hierarquia que eu também posso delegar, tá? E qual é o objetivo da delegação? Eu delego, então eu tenho uma competência e eu delego. Então, eu estendo temporariamente a minha competência. Eu delego para assegurar que haja maior rapidez, eficiência nas decisões, etc. Um exemplo de delegação. Quando o presidente da República delega, por exemplo, a um ministro de Estado, a competência para negociar a respeito de algum tratado internacional, alguma convenção internacional, porque é a matéria ali relacionada à sua pasta e fica mais fácil que ele tome as diretrizes ali daquela negociação, mas a competência é do presidente da República. Isso você vai ter vários exemplos dentro da administração. Estou só colocando um aqui macro para você ter uma noção. Então, essa delegação ela é sempre temporária, tá? Ela nunca poderá ser permanente, justamente por causa daquela característica que nós vimos, de que a competência ela é improrrogável, tá certo? E quem é que delega? Delega quem tem a competência para quem não tem. Então, quem tem, delega para quem não tem, por meio de um ato administrativo válido, e aí essa pessoa, então, vai poder exercer essa competência. Isso acontece, às vezes, em situações bem corriqueiras, como, por exemplo, férias ou licença daquela pessoa que tem aquela competência, e aí delega para outra, para ficar mais fácil, enfim, a agilizar, né, as decisões de eficiência administrativa. Outra forma também de repassar essa competência administrativa é com a avocação. Só que na avocação, não é quem tem a competência que delega. Na avocação, é o superior hierárquico, aqui sempre o superior hierárquico. Eu não posso ter avocação entre agentes públicos de mesma hierarquia, tá? Eu preciso ter alguém que seja superior hierárquico, então tem que ter aqui
né? Aqui, ó. Superior hierárquico, né? Esse superior hierárquico, então, ele vai avocar para si funções, né, competências atribuídas a um seu subordinado, certo? E ele só vai poder fazer isso em casos excepcionais e com justificativa. A gente tem aí, correndo atualmente, algumas investigações aí num certo ministério, né, do governo federal, sobre algumas avocações aí que ocorreram, né, de algumas fiscalizações que, enfim, a priori não deveriam ter sido avocadas essas competências. Por quê? Porque precisa dessa justificativa, dessa excepcionalidade. E sempre, tanto na avocação como na delegação, essa situação ela é temporária. Por quê? Porque a competência ela é improrrogável. Então, tomar para si temporariamente a competência de um agente público de hierarquia inferior é o objeto da avocação, certo? Então, aqui a gente termina poder hierárquico e na próxima aula a gente vai falar sobre poder disciplinar, que é uma consequência direta do poder hierárquico. Não esqueça de assistir não, tá? Clica aí para assistir. Tchau, tchau.